Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, mais uma daquelas edições com temas clássicos do programa. Certeza que você vai curtir. São sempre temáticas que nós já tratamos, obviamente, mas que sempre a nossa audiência pede. São assuntos que voltam, que retornam e que, obviamente, sempre são cercados de dúvidas e de questionamentos. São aqueles assuntos que é difícil a gente chegar a alguma resposta. Aliás, normalmente o nosso público reclama disso. Mas vocês não definem, não respondem a pergunta. A gente não consegue responder mesmo, porque tem assuntos que são complexos. Você pensa, aí de repente tem um texto, tem um versículo, e o objetivo do Vejam Só não é responder a pergunta, mas é levar você a pensar, levar você a uma reflexão, despertar em você o interesse pelo estudo. Aí você vai lá estudar, você vai se aprofundar nesse conhecimento, e aí eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai te dar a resposta para as perguntas que nós colocamos aqui. Mas é isso que a gente quer despertar no nosso público, o interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas e também da teologia. Então, fica ligado que a edição de hoje está imperdível. Antes de apresentar os meus convidados, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder falar sobre teologia, poder interagir, conversar. Recebo muito carinho da nossa audiência e muitas mensagens também. Fica à vontade para mandar a sua mensagem. Pode sugerir tema para o programa, pode repercutir os assuntos que foram tratados aqui, pode perguntar a minha opinião. Zeca, você manda lá que a gente conversa. E é mais uma plataforma para a gente poder interagir, e agradeço demais todo o carinho que recebo da nossa audiência. @Zeca_Pereira, estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema, e aí nós vamos começar a nossa conversa de hoje, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Danilo Moraes. Ele que é lá do Instituto de Educação Teológica Bereana. O professor Danilo é um parceiro aqui do programa, sempre gentilmente nos atende. Meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Seja muito bem-vindo, graça e paz. Graça e paz, Zeca, graça e paz, professor Clinton, todos os telespectadores, aqueles que nos acompanham. Um grande abraço também para todos os alunos do Instituto Bereana. Pouco antes aqui de iniciar as gravações, eu lancei uma foto lá no grupo e todo mundo, manda uma saudação, manda uma saudação. Que Deus abençoe todos vocês. Boa. E é sempre uma alegria estar aqui novamente, tratando de temas como bem você introduziu, temas polêmicos, temas que dificilmente um dia chegaremos a um ponto final, um ponto passivo, né? Mas enquanto a igreja peregrina aqui pela terra, enquanto a gente rascunha a teologia, a gente vai dialogando, vendo até onde nós chegamos aí na compreensão da palavra de Deus. Exatamente, e a própria teologia, né, fala muito sobre isso, do desenvolvimento da revelação. A revelação, ela é progressiva, né? A gente vai aprendendo na leitura do texto bíblico e isso fica muito claro. E acho que na nossa caminhada também, né? Com certeza. Nós vamos avançando também no conhecimento, mas tudo isso precisa de aprofundamento, de debates, de questionamentos, ouvir quem pensa diferente. Tudo isso faz parte da construção e eu fico muito feliz de poder aqui no programa abrir esse espaço e a gente poder conversar sobre esses assuntos. Lembrando sempre que as divergências são de ideias. A nossa fraternidade cristã aqui não é prejudicada por isso, muito pelo contrário. Partimos todos do pressuposto que Cristo morreu em nosso favor, se entregou para pagar o nosso pecado, e a partir disso a gente vai vendo ali o que nos aproxima e nos distancia no pensamento. Professor Danilo, para quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais do Instituto Bereana, quiser estudar por lá também, por favor. O Instituto Bereana é um instituto teológico voltado para cursos online. Na área teológica temos praticamente 10 cursos diferentes de teologia. Pode nos localizar ali pelas redes sociais. Se você digitar no Google Instituto de Educação Teológica Bereana, ou se você for no próprio YouTube, se você for em qualquer rede social, nós estamos ali, Instituto Bereana, e nos localiza. Boa. Os contatos que o professor Danilo disponibilizou já passaram aí para você, tá bom? Mas se você não anotou, perdeu, passou rápido, é só você acessar o nosso perfil oficial do Instagram do programa, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar esses contatos, que nós vamos deixar tudo salvo
tudo direitinho lá para você também, tá bom? Meu irmão, de novo, obrigado pelo carinho. Muito bacana recebê-lo por aqui. E o Vejam Só também tem o privilégio de, na noite de hoje, receber um estreante aqui no programa. E é com muita satisfação que nós recebemos em nossos estúdios o professor Clinton Ramachotti, ele que é da Igreja Batista do Calvário. Professor Clinton, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, professor. É um privilégio para mim estar aqui, estreando pela primeira vez aqui no programa. Gosto muito da ideia de debate, gosto muito porque eu cresço muito com debate. Então, acompanho Vejam Só já há um bom tempo, quando os temas eram bem quentes ali, né? E gerava aquele diálogo, aquele debate mais caloroso. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Agradeço por poder participar, espero poder contribuir com o pouco que eu conheço, o pouco que eu tenho aqui para poder trazer para os irmãos. E é um tema muito bom. Eu amo muito o tema voltado para a questão soteriológica. Falou em soteriologia, é o tema que eu mais amo me aprofundar. Então, falar sobre esse tema é algo fantástico para mim. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero poder contribuir. Sem dúvida, vai contribuir bastante, professor. Vai ser uma alegria a gente poder conversar, conhecê-lo também, obviamente, um pouquinho melhor e aprofundar o nosso conhecimento, absorvendo um pouquinho do muito que Deus tem derramado na sua vida também. Bom, mas para a gente começar, já é praxe aqui no programa, vou pedir as informações da igreja, claro. Por favor. Então, como eu tinha informado, eu sou de Ribeirão Preto, mas a minha noiva é daqui de São Paulo, então eu estou aqui em São Paulo com frequência. Então eu tenho dois endereços para poder passar, que é uma igreja em Ribeirão Preto, Igreja Batista do Calvário, fica no Hotel Taiwan, Rua Lafayette 1370, em Ribeirão Preto. E aqui em São Paulo, Avenida Carlos Barbosa Santos, 2354, que é no Jardim Moraes Prado. Igreja Batista em Moraes Prado. São as duas igrejas que eu tenho aí no meu coração, a igreja que eu sou membro em Ribeirão Preto e aqui a igreja que eu estou sempre servindo, participando ali com os irmãos. Benção. Então as informações, nós deixamos também à sua disposição os contatos que o professor Clinton disponibilizou, tá bom? Então eles apareceram aí para você. Se você não anotou, passou rápido, não tem problema. Você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá tudo direitinho lá e salvo para você, para poder conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão também e, obviamente, se quiser repercutir o assunto que nós tratamos, é por lá que você pode fazer, tá certo? Vamos assistir mentira. Vamos assistir não, vamos não, que apareceu aqui eu tava esquecendo, ó. Rapaz, é a idade, né? A idade vai chegando, boa. Ó, mostrar aqui rapidinho para você que nos acompanha, o professor Clinton trouxe 2 livros. Professor, vou pedir pro irmão comentar brevemente o que o nosso telespectador vai encontrar primeiro nesse material aqui, por favor. Primeiro livro, A Verdade de Deus no Mundo, a importância de receber e crer pela fé na Palavra de Deus. Aí nós temos um apanhado geral desde o Antigo Testamento, período intertestamentário, Novo Testamento, tudo falando acerca da importância da Palavra de Deus e até entrando na questão da revelação progressiva também. Legal. Mostrando como é importante cada passo, cada momento da história e trazendo para nós hoje uma aplicação que é mais ou menos isso que eu coloco não só nesse, mas também no outro livro, trazendo uma aplicação aí acerca da importância da Palavra de Deus hoje. Show! E nesse outro, os 5 solas da Reforma, a matemática que estava em alta aí, né? Recentemente comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Esse aí foi o primeiro livro que eu escrevi, partindo da ideia de que os 5 solas, nós temos ali uma sistematização de 5 pontos importantes para todo cristão, de modo geral. Os 5 solas e eu vai trazer aplicações quanto a cada um dos solas. Então, eu acredito no sola escritura, mas o que isso move na minha vida? O que isso mexe no meu dia a dia? A partir disso, o leitor vai encontrar aí aplicações para todos os 5 solas e no final um capítulo do pastor Walter Reggiani, que é pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo, falando um pouquinho também sobre o livre-arbítrio e os 5 solas, também aí como um capítulo adicional. Show! Ó, se você tiver interesse nos materiais, é só acessar os contatos que o professor Clinton disponibilizou, manda uma mensagem lá que ele te explica direitinho como é que você faz para adquirir. E se falar que viu aqui no Vejam Só, meu irmão, aí a bênção é triplicada, tá bom? Manda lá uma mensagem lá que ele vai te explicar e conversar direitinho com você. De novo, obrigado.
pelo carinho, meu irmão. Vamos assistir então agora a matéria de abertura, ela vai apresentar o tema, na sequência a gente volta e aí os meus convidados vão fazer as considerações iniciais sobre o assunto que nós vamos tratar. Vejam só. O conceito do livro da vida é uma das doutrinas mais misteriosas e fascinantes na teologia cristã. Mencionado várias vezes na Bíblia, esse livro é frequentemente associado à soberania de Deus e à salvação eterna. Mas o que exatamente é o livro da vida e qual é o seu propósito? A primeira menção do livro da vida nas Escrituras é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33, onde Moisés faz uma ousada intercessão por seu povo diante de Deus, pedindo que, se necessário, Deus o apague de seu livro como um ato de sacrifício para a salvação de Israel. O conceito ressurge ao longo da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, onde é vinculado à salvação. A grande pergunta que muitos crentes fazem é: podemos ser apagados do livro da vida? Há passagens na Bíblia que sugerem isso, como Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa passagem parece indicar que, embora o nome de alguém esteja inicialmente inscrito no livro da vida, há uma condição que pode resultar na remoção desse nome. Assim, a provocação que persiste é esta: será que, ao buscarmos respostas para essa questão delicada, chegaremos a uma compreensão mais profunda de nossa fé ou da graça divina? Nossa busca por respostas continua, mas independentemente onde cada um se posicione nesse debate, uma coisa é clara: a busca pela compreensão desses mistérios nos leva a uma jornada espiritual de reflexão, oração e busca por uma relação mais profunda com Deus. E no final das contas, a fé é uma jornada, não um destino fixo. Fique ligado, o Vejam Só está no ar. O Vejam Só está no ar com um tema polêmico, né? Sempre que a gente fala dessas questões relacionadas à salvação, nome no livro da vida, pode perder, pode ganhar, apaga, não apaga, pecou, saiu, entrou. Tudo isso sempre gera muita polêmica e, obviamente, que mexe muito com o nosso imaginário. É uma questão delicada, na verdade. Então, hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nessa temática. Nossos convidados vão responder a nossa pergunta, se é possível o nome ser tirado, né, retirado, apagado do livro da vida ou não. Aquele que creu tem o nome escrito e ali permanece. Eles vão responder a nossa pergunta-tema, dando as considerações iniciais, as observações, mostrando o caminho que eles vão querer seguir durante o programa. Depois, você que nos assiste vai ter a oportunidade de responder a nossa enquete também para participar aqui do programa, certo? Então, professor Danilo, o irmão vai ter o privilégio de começar o programa respondendo a nossa pergunta. Depois, o professor Clito também terá a oportunidade. Pode o nome daquele que creu ser tirado do livro da vida? Bom, essa pergunta eu vou responder no decorrer das minhas falas. Eu quero antes apenas introduzir, enfatizando um pouco o que eu disse na minha apresentação, que a teologia ela é feita de lápis, né? Uma vez eu escutei essa frase e ela tem muito sentido. A teologia ela é feita de lápis, no sentido que nós que refletimos acerca da palavra de Deus, acerca das doutrinas, nós somos falhos, né? E a nossa compreensão ela é limitada. Então, quando nós nos deparamos com pontos que vêm sendo debatidos há séculos na história da igreja, não é pela incapacidade ou falta de conhecimento exegético do grego, do hebraico, de um determinado teólogo ou de uma escola teológica, tanto arminianos como calvinistas, porque os dois lados têm excelentes exegetas e excelentes teólogos. Então não é a falta de capacidade, né, teológica, intelectual e espiritualidade diante de Deus, porque ambos também são homens de Deus, mulheres de Deus. A questão é porque nós somos limitados na nossa compreensão. E nem todos os temas bíblicos
eles são tão claros como nós gostaríamos. Então, estamos diante hoje aqui, neste debate, de um dos temas que vem sendo debatido na história da igreja aí, né, há muito tempo. Então, com toda certeza, eu vou apresentar aqui alguns argumentos, o professor Clinton vai apresentar outros argumentos que vão ser contrários. Então, vocês que estão nos assistindo, tenham esta consciência. Estamos diante de um tema que não divide a comunhão do corpo, divide alguns pontos teológicos que não são tão claros como nós gostaríamos. Então, eu quero só ler aqui, para que todos tenham conhecimento, que quando a gente fala de livro da vida, são inúmeras referências na Bíblia, né? Então, eu quero ler aqui apenas algumas bem rapidamente. Em Filipenses 4:3, os seus nomes estão no livro da vida. Apocalipse 3:5, que é o tema de hoje, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:8, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 17:8, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Apocalipse 20:12, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 21:27, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Hebreus 12:23, cujos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20, seus nomes estão escritos nos céus. Êxodo 32 e 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Salmo 69:28, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Aí tem Daniel e tem tantos outros. Eu li aqui, né, essa metralhadora de versículos para que a gente tenha uma compreensão que falar sobre o livro da vida é algo que a Bíblia trata, né, em amplos contextos. Porque quando a gente interpreta um texto, cada um desses textos que eu citei, ele tem todo um contexto que dá sentido a estas expressões que são variadas conforme vocês ouviram aqui. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. E como bem disse o professor Clinton, disse também o Zeca, que existe uma revelação progressiva. Por exemplo, quando nós lemos este texto aqui, ó, de Êxodo 32 e 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Primeiro Moisés tinha solicitado, risca-me do teu livro que escreveste. E lá no Salmo 69, que fala, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo, aqui é um conceito teológico diferente. Aqui nós não estamos falando de um livro de registro de pessoas salvas, num conceito eterno. Nós estamos falando aqui numa outra compreensão, naquele contexto do Antigo Oriente Médio, que tanto Moisés como o salmista, eles tinham essa compreensão. Então, seria melhor dizer que ali, para Moisés e para o salmista, é o livro dos vivos, dos viventes. Então, o que Moisés está pedindo ali, como ele disse numa outra expressão, principalmente ali em Êxodo 33 também, é que se Deus poderia tirar a própria vida dele em favor do povo. É esse o sentido. E o salmista também. Então, ali, tirar do livro dos vivos. Ou seja, é quando eles morressem. Então, fala apenas de uma morte natural e não encontrar-se mais no rol. É como se você fosse no cartório e tivesse lá no seu nome um atestado de óbito. Então, nos registros do cartório consta um atestado de óbito. Então, o que Moisés, o salmista, está dizendo aqui é para que eles não fossem contados, ou quando eles fossem contados, como mortos. Porém, quando a gente vai para Apocalipse, quando a gente vai ali para Hebreus, quando a gente vai para Lucas, os outros textos que nós lemos, ali faz referência de um registro num livro daqueles que são salvos e desfrutarão a eternidade na presença de Deus. Ali já é um outro conceito. Então, eu entendo que, dentro de uma linha arminiana, e não aqui defendendo todos uma corrente teológica, mas aonde eu me enquadro melhor. Eu acho isso interessante. Porque quando nós estamos diante de uma outra linha teológica, com toda certeza,
aquele outro teólogo, o outro defensor, dentro da cosmovisão teológica dele, das raízes que ele cresceu, de como foi sendo formado a teologia dentro dele, de como ele absorveu as pregações que impactaram a adolescência dele, o primeiro amor dele. Então, tudo isso é uma questão de experiência pessoal. Entende, Zeca? Sim. Né? Então, e é difícil tirar essa paixão. É difícil. Então, quando a gente nasce, por exemplo, eu nasci num berço arminiano que o pastor ali era radical, eu li livros radicais, eu vi pregadores radicais defendendo determinadas teologias do arminianismo, é muito provável que eu vou trazer essa paixão. Então, muito do teólogo diz das suas raízes. Então, a gente tem que abrir a mente e entender esses pontos. Então, eu, de uma maneira, vou procurar não tão apaixonada, mostrar no que eu creio. Que eu creio que pode sim perder a salvação, numa linha arminiana. Mas a minha paixão não vai além disso. Não vai além disso. Porque eu consigo entender que outros que pensam diferente de mim, existem também conceitos teológicos que amparam a visão dele, porque existe, vamos dizer, elasticidade na hermenêutica, na exegese. A exegese é uma arte, não é um laboratório que você coloca 2 elementos para sair um terceiro. Exegese e interpretação bíblica é uma arte. Então, muito diz do artista, às vezes, do que dos elementos que está trabalhando. Sem dúvida nenhuma, dos nossos pressupostos, né? Óbvio que é uma outra temática aqui, né? Mas eu já falei aqui no programa e defino que o fato da gente ter dado muito destaque à teologia sistemática nos fez nos perder um pouquinho quando a gente olha para a Bíblia, para a teologia bíblica. Porque primeiro a gente vê o pressuposto, né? Depois vai para o texto, teria que ser o contrário. Mas essa foi a nossa formação aí, outro conceito. Bom, fica aí então a palavra inicial do professor Danilo. O professor Clinton também terá a oportunidade aí, então agora de responder a nossa pergunta. Pode o nome ser tirado do livro da vida, professor Clinton? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque é interessante que o professor já acabou colocando inicialmente aí 2 textos que a gente precisa falar sobre esses 2 textos, que é exatamente o texto de Êxodo 32 e o texto de Salmos, também que ele citou inicialmente, Salmos 69, 28. São 2 textos ali que são os textos bases para quem defende a ideia de que a partir do que está escrito, o homem então pode ser tirado do livro da vida. Só que, como o professor colocou, esses livros aqui, eles não fazem menção aos mesmos livros apresentados no Novo Testamento como o livro da vida. Tanto é que não fazem menção que, por exemplo, esse mesmo livro de registro, livro de vivos, ele é mencionado em outros lugares. Deuteronômio 25, 6 vai dizer: o primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Isaías 4, 3 vai dizer: e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Ezequiel 13, 9. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos no registro da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, são algumas menções que fazem aqui do livro dos vivos, que é diferente do livro da vida. São dois pensamentos diferentes aqui, que com a revelação progressiva, com a revelação do Novo Testamento, com as epístolas, nós passamos a entender que são coisas diferentes aqui. Então, inicialmente, esses 2 textos não podem ser utilizados para poder defender a ideia de que o homem perde a salvação. São 2 textos que a gente não pode de jeito nenhum, porque seria realmente tirar ele do contexto e fazer ele dizer o que eu quero dizer. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é deixar que o texto fale por si. É deixar que o texto fale exatamente o que ele está falando, levando em consideração o seu contexto, levando em consideração quem escreveu, quem recebeu e tudo mais. Então, inicialmente, esses 2 textos aí, eles não servem como base, mas nós temos outros textos que eu reconheço que para muitas pessoas causam dificuldade. Para muitas pessoas é difícil de compreender.
É claro que essas dificuldades pode ser até com base no que o professor falou, às vezes ali a paixão que a pessoa tem, às vezes as raízes que ela teve no início da sua caminhada, às vezes a fonte que ela bebeu, isso tudo pode sim atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar, e fazer com que ela então não entenda o texto como ele é. Mas essa dificuldade não pode não pode fazer com que a gente enxergue a Bíblia como sendo contraditória, que é o que eu entendo a partir da ideia de perda de salvação que pode acontecer. Ela pode se tornar aparentemente contraditória. Por quê? Porque eu vou pegar textos onde claramente diz, como o texto de Apocalipse que nós lemos no começo da apresentação, o vencedor será... o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Esse texto aqui, colocando de um lado e do outro lado dizendo, não, pode ser riscado. Então, aparentemente, eu tô colocando pensamentos opostos, são contradições. Então, a minha preocupação acerca desse tema é exatamente para que não pareça que eu estou colocando, talvez, João contra... Paulo, para que não pareça que eu esteja colocando Tiago contra Pedro e a Escritura contra a Escritura. Nós cremos que a Escritura foi inspirada por Deus, nós cremos que não há contradição nela e nós cremos que há harmonia nela. E por haver harmonia nela, eu preciso juntar os textos, preciso unir os textos. Se, por exemplo, o texto de Salmo 69 falasse sobre perda de salvação de fato, ele sairia indo contra, por exemplo, João 10, 27 a 29, onde Jesus garante que nenhuma das suas ovelhas pode se perder. Então, salmista contra Jesus, Bíblia contra Bíblia, o Espírito Santo se contradizendo? Nunca, jamais. Então, não creio que o Espírito Santo, não creio que o homem possa perder a salvação, exatamente porque o Espírito Santo inspirou as palavras que estão nesse livro, porque essas palavras elas não se contradizem e porque essas palavras ensinam a certeza da salvação, não baseada no que o homem é, não baseada no que o homem faz, mas com base exatamente na fidelidade de Deus. E aí, a nossa teologia, ela é escrita de lápis, é claro, nós passamos por mudanças, nós amadurecemos, nós abandonamos pensamentos, mas o lápis de Deus não é assim. Na verdade, a gente não pode nem dizer que Deus tem um lápis, né? Talvez, porque Deus ele escreve algo que é consciente, é aquilo que vai acontecer. Deus não escreve algo e aí ele, poxa, eu não deveria ter escrito, vou voltar atrás e vou reescrever. Não, com Deus não é assim. Com a gente com Deus não. Perfeito. Tenho certeza que o professor Danilo vai falar disso, mas eu já vou jogar aqui, porque eu sei que é o difícil. O texto de Hebreus 6 parece que o lápis estava apontado, viu? Mas depois você vai falar disso. Tá bom. Mas não agora, porque agora eu vou abrir a oportunidade para o nosso telespectador. Você gostou, né? Esse de Hebreus 6 é brabo. É brabo, mas nós vamos chegar lá. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, ajudando na construção do Vejam Só, votando na nossa enquete e, obviamente, colocando os seus comentários sobre o assunto. Aqui, ó, @programa Vejam Só. Acessa, você vai localizar as nossas enquetes. Põe aí na tela, por favor, a enquete que nós deixamos lá. E é uma pergunta que segue na temática do programa. O nome de quem creu pode ser removido do livro da vida? Aquela pessoa que professou fé em Cristo Jesus, aquela pessoa que se converteu, pode ter o nome tirado do livro da vida? Como foi um arminiano que fez a enquete, esse daí pode ter crido de verdade. Se fosse um calvinista, ele fala, não creu de verdade, né? Não foi bem assim. Ó, primeira opção, não, o nome não pode ser removido. Se converteu, Deus salvou, não tem como perder a salvação. Segunda opção, sim, é possível que o nome seja removido. Então, você se converteu, mas no meio do caminho não perseverou, perdeu a salvação. Ou você vai na opção Heber Cocarelli, não sei, tô em dúvida, preciso aprender. Aí você vai lá na terceira opção, que a sua opinião é incerta sobre a temática, tá bom? E eu faço essa brincadeira aqui porque o Heber, sempre muito espertamente, ele sempre falava isso, eu vou na terceira opção, eu não sei. Mas era só para não se comprometer, porque ele sabia, né? Mas ele não queria falar a opinião dele, né? Então você vai lá e vote. Na postagem seguinte tem aquela caixinha que a gente deixa para você comentar. Justifica lá, a produção separa alguns comentários e a gente tenta colocar aqui durante o programa, tá bom? Professor Danilo, vou devolver a palavra ao irmão. É óbvio que o irmão já apontou a linha que quer seguir, mas não respondeu a pergunta, né? Falou que ia responder durante o programa. Eu acabei respondendo, que perde. Mas falou bem por cima, deixa eu ser mais claro. Não sei, então,
Você falou, define uma linha arminiana, mas não sou bem assim, né? Não foi enfático aí no... Quase que você foi no caminho do Weber. Não sei, aí não, mas né? É interessante, porque por exemplo, a enquete, ela deu A ou B, né? A enquete jogou A ou B, 2 opções. Mas até mesmo dentro por exemplo, da linha arminiana, tem muitos que vão falar que o crente, ele não é riscado do livro da vida. Mas como assim? Mas o arminiano não crê que perde a salvação? Crê, mas ele crê que perde, mas ele crê que não é riscado do livro da vida. Então, muitos que podem votar ali de que Mas como é que fica isso? Perde, vai com o nome lá? Porque só está lá quem na presciência Deus viu que estaria. Entendeu? Então, assim, alguns arminianos vão entender o seguinte, que uma vez que você está os que estão no livro da vida foi os que Deus, na sua presciência, viu que permaneceriam até o final. Esses estão lá, por isso, os que estão não saem do livro. Muito possivelmente uma linha mais clássica. Então, muitos que vão ver essa enquete, sendo arminianos, vão votar que não perde a salvação. O livro da vida. Rapaz, o nome, entendeu? Rapaz, então, tá vendo só? Mas isso daí é um aprendizado aqui pro programa. Porque a gente tem que colocar a enquete antes para você responder, né? Aí ele já viu o resultado, ele já se justificando. Eu vi o resultado da enquete, cara. Eu tô explicando a enquete. Que danado. Você viu só, né? Você é esperto, por exemplo. Você é esperto. Mas é. Não, mas eu entendi, entendeu, faz Zé? sentido. Não, faz sentido, mas sentido. É isso. Faz mesmo. Então, é interessante, porque a teologia também, ela às vezes, assim, ela vai cruzando. Ela vai cruzando. Porque temas polêmicos, você nunca vai ter simplesmente um A e um B. Sempre tem aqueles que vão tentando ajustar outros textos. Sim. E é isso que vai acontecendo. Na teologia, o mas, o porém, o entretanto, eles são fundamentais. São necessários. É difícil ter uma resposta... O professor Clinton, ele colocou ali o texto de Salmo, o texto de Êxodo, que não tem como falar ali, mas eu já falei aquilo no começo. Aqueles 2 textos eu já deixei claro, aqueles 2 textos não são para amparar, não tem. Ali é livro dos livros, eu já deixei claro, aqueles 2 textos não podem ser usados. Isso eu já deixei claro no começo. Agora, uma questão que a gente pode começar a refletir, por exemplo, aqui tem um texto, deixa eu pegar aqui minha colinha, que é justamente o texto que nós estamos tratando de Apocalipse 3, né? No versículo 1 e o 2, fala assim, conheço as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então aqui tem 2 grupos. Um grupo que está morto e um grupo que estava para morrer. E esse que estava para morrer, eles deveriam ser consolidados, eles deveriam ser advertidos, eles deveriam ser instruídos para que não acontecesse o quê? O que aconteceu com o primeiro grupo. Estavam mortos. Porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Então aqui está sendo referido lá no versículo 4 que essas pessoas elas foram contaminadas, tornaram-se indignas de andar com Jesus. E veja que ali foi dado, né, uma instrução para que houvesse uma consolidação para o restante que estava para morrer. Então se orienta para que advirta, instrua e consolide para que não morra. Existe a possibilidade de morrer? Aqui é morte espiritual. O contexto aqui é morte espiritual. Morte espiritual. Veja que o texto depois ele vai falar para que que não será arriscado o livro da vida, mas tem uma condicional. Aquele que permanecer que permanecer até o fim. Então, a linha arminiana ela vai entender isso. Que existe essa perseverança dos santos, que para os calvinistas é que uma vez salvo, salvo para sempre, que Deus é poderoso, que quem salva é Deus, e que, né, essas colocações, elas têm o seu poder, ela tem a sua força e são bíblicas. Elas são bíblicas. Mas, vamos dizer que existe uma sinergia, né? Como que a soberania de Deus ela atua junto com a responsabilidade humana. E aí é o grande debate. Então, esses 2 polos, soberania de Deus e responsabilidade humana, esquece que nunca vai caber na sua cabeça, não vai caber na minha, não vai.
Não vai, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, quando eu falei de teologia de lápis, é óbvio que Deus não faz teologia de lápis. O problema é a gente entender todos os traços de Deus. É decifrar todos os pensamentos de Deus. E aquilo que nós temos nas Escrituras foram homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, porém, eles registraram dentro da sua capacidade, utilizando-se da gramática grega, da gramática hebraica, para poder colocar conceitos limitados dentro de uma língua. Você acha que a língua hebraica ou a língua grega, ela é capaz de conter todo o pensamento de Deus? Não contém. Você acha que a mente de Paulo conseguiria conter todo o pensamento de Deus? Não conseguia. Então, por isso que nós temos textos que têm tensões teológicas, que a gente não consegue fechar eles. Não é que existe uma contradição, é que nós não conseguimos chegar na profundeza. Aí, alguns debatedores vão usar a força do verbo aqui, vão usar a colocação ali, o tempo perfeito contínuo do grego, que coloca que eles estão, mas tem que continuar sendo. A minha defesa, eu poderia pegar aqui umas 4 ou 5 passagens que usa-se o tempo presente contínuo no grego. Fazer uma exegese. Que dá a entender o meu lado. Eu posso pegar alguns textos aqui que o autor utiliza-se do tempo presente contínuo no grego. Para dizer aquilo que teve um início. E o autor fala como presente. Se você lê o texto gramaticalmente em português, o tempo presente contínuo do grego não existe em português. Então, você lê em português na sua Bíblia, é algo realizado. Mas no tempo verbal do grego, é contínuo presente. Então, é algo que está em processo. Eu poderia usar a força do verbo dessas passagens, estão aqui, eu fiz meu dever de casa, e falar tudo aqui para vocês. Olha, é assim, então o crente tem que começar e permanecer para poder garantir a salvação. Só que existem outros tempos verbais que o professor pode utilizar também. Então, veja, a língua grega ela nos favorece, o hebraico nos favorece, mas não resolve tudo. Não resolve. Então, eu posso aqui usar um monte de regra grega e falar um monte de coisa aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão gostar, pode, né, concordar ou não, mas vai ser isso apenas. Vai ser o meu rascunho de lápis, do grego, do hebraico, da minha compreensão. Mas o que eu quero trazer é que eu respeito e eu me acomodo. Eu me acomodo dentro da minha posição teológica, de que o cristão ele pode perder a salvação. E para isso eu tenho vários outros textos. Eu poderia citar um monte de texto aqui que fala sobre o perigo de perder a salvação. Mateus 10, 22, 24, 12, 13, 1 Coríntios 10, 12, Gálatas 5, 4. Eu tenho aqui uns 20, 30 textos que se você ler assim, rapidamente esses textos, você vai falar assim, o crente perde a salvação. Aí o professor, com toda certeza, vai me mostrar mais um monte de texto, né, que vai mostrar ali, dando a entender que não perde a salvação. E aonde a gente vai chegar com isso? Então, a maturidade nossa, né? Então, eu defendo a minha posição, eu entendo melhor que este é o caminho para pensar a respeito da minha salvação. E ensino isso. Mas eu tenho todo respeito por outros que pensam diferente. Sem dúvida. E nós queremos ouvir também o lado que pensa diferente, né, claro, professor sim. Clinton? Por favor, quero ouvir as suas contribuições também. Vamos lá. Esse texto de Apocalipse, assim como tantos outros textos, eles trazem a ideia de alerta, mas em momento nenhum texto da Escritura vai trazer e dar como certo uma queda que aconteceu. Quando isso acontece, ou quando, na verdade, quando isso parece acontecer, que aí você até me cutucou, Zeca, aí de Hebreus 6, que é o texto clássico, né, usado para dizer, tá vendo, ele perde salvação, sim. Lá tá dizendo exatamente isso. Por quê? Porque a olho nu, se você ler e ignorar todo o restante, ignorar tanto gramática, ignorar tudo, ler simplesmente do jeito que tá aqui, você chega a essa conclusão. Principalmente quando ele coloca mais para frente, ora, versículo 4,
para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E aí você olha e fala, não, perde salvação. Pelo que está escrito aqui, o homem cai, ele está provando a palavra de Deus, ele está vivenciando uma vida de igreja, ele cai e perde a salvação. Só que, assim, a gente tem que tomar o cuidado, e é o que eu falei, é o cuidado de não fazer parecer que a nossa teologia é uma teologia que ela se contradiz, mesmo que minimamente, mesmo que em 1%. Eu sou coerente em todo o restante, mas naquele 1% que tem ali, aparenta ser uma contradição. Eu continuando o texto de Hebreus, eu chegando lá no versículo 17, diz assim, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com quem? Os herdeiros da promessa, que é o alvo de quem recebe a salvação, são os herdeiros da promessa. Deus o confirmou como? Com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos está proposta. E aí, aqui, a partir do versículo 19, é onde reside a segurança da salvação. Versículo 19 vai dizer o seguinte, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Então, a segurança da salvação baseada na morte de Jesus nos substituindo. O texto de Hebreus 6, se a gente parar lá em cima, ele vai dar a entender que é isso. Se a gente continua lendo, a gente entende que existe uma promessa. Existem herdeiros dessa promessa, existem pessoas que foram alvos dessa promessa. Essas pessoas vão receber essa promessa. Mesmo que muitas delas, como as promessas que foram temporais ali, Abraão não presenciou, mas João 8 vai dizer que ele viu Jesus, ele viu o dia de Jesus, ele creu em Jesus, ele creu na profecia do Messias. Assim também são aqueles que, no tempo de Deus, recebem esse chamado, creem nessas promessas e eles estão com a esperança que é como uma âncora, firme e segura. Então, se a gente parar lá em cima no texto de Hebreus, se a gente parar lá no texto de Apocalipse também, que o professor leu, Apocalipse 3, 5, ele vai dizer, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que eu quero destacar aqui? O que vencer? Quem que vence? Qualquer um vence? Todo mundo vence? Ninguém vence? 1 João 5,4 vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a palavra de Deus ela vai trazer para a gente aqui, não um texto solto para poder afirmar algo que eu quero afirmar. Ela vai trazer para mim, talvez, ali, uma completude de texto, onde eu vou conseguir harmonizar essa ideia, entendendo que existem alertas. Os alertas eles precisam ser ditos. Os profetas se levantavam no meio do povo de Israel para poder alertar. E eles alertavam, se vocês creem e se arrependerem, vocês vão receber bênção. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. A profecia acontecia exatamente como ele tinha dito. Os que criam recebiam misericórdia de Deus e eram abençoados. Os que não criam eram destruídos. Então, a palavra de Deus ela vai seguir essa mesma linha, mostrando que o crente ele precisa estar firme, o crente precisa estar de pé. O crente tem que tomar cuidado para ele não cair. Mas em momento nenhum a Escritura vai dizer para a gente, o crente ele tem que tomar cuidado para não cair, porque se ele cair, ele vai perder a salvação dele. Ou, enfim, coisas do tipo. A olho nu, existem textos difíceis, olhando assim, ignorando todas as coisas. São textos que têm dificuldade nele. Eu gosto de 2 Pedro 3,16, porque Pedro reconhece a dificuldade dos escritos de Paulo. Pedro fala... existem textos difíceis escritos pelo nosso irmão Paulo, que muitos usam para distorcer. Então, a preocupação de Pedro ali é dizer, olha, texto difícil não significa que eu tenho que pegar aquele texto e transformar no que ele não é. Eu preciso olhar para o texto e, principalmente, eu preciso harmonizar as coisas. Se o homem, de fato, ele perde a salvação em algum momento, então a gente vai acabar tropeçando em pontos como esse aqui.
Eu também estou muito confortável nessa posição. Entendo que a Escritura vai trazer para mim embasamento, não de textos, um amontoado de textos, mas uma organização completa, algo que abrange todos os momentos, os estilos, os autores, e em que momento nenhum há contradição. Se eu estou enxergando talvez ali uma contradição, o problema está em mim. É meu coração, talvez, eu não consigo entender, não cabe o ser de Deus na minha mente, eu sou limitado, eu preciso crescer, eu preciso aprender mais, Deus precisa me quebrantar, eu preciso me dobrar diante dele e falar, Senhor, aqui eu não entendo, eu não sei. Mas o Senhor não se contradiz, jamais, nunca. Eu estou errado. E aí faço coro com Paulo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É possível, então, nessa perspectiva, professor Danilo, a gente concordar nesse sentido de que não perde a salvação, já que, pelo que eu estou entendendo, a linha que o professor Clito tem caminhado é de não aplicar nas escrituras uma contradição. O irmão vê o fato de defender que perde ou que pode ser riscado o nome uma contradição nas A contradição não está nas escrituras, está na nossa interpretação das escrituras. Então, nós estamos, como eu disse, diante de um ponto polêmico. E Deus é tão gracioso que ele escolheu como agência da salvação a igreja, que é composta por seres humanos. Deus é muito bom, né? E ele sabe o que faz. Então, se ele escolheu nós, que somos cheios de incongruências, contradições, falhas, é só você ver a história da igreja. E já ali em Atos, nas cartas, você vê que tinha diversas opiniões diferentes a respeito da fé, do ministério, de vários pontos sempre teve. Se você estuda a história da igreja, nos primeiros séculos, sempre teve. E Deus está construindo a igreja dele dentro disso. O próprio Lutero, né? A gente falou aqui da reforma, né? O Lutero falava que a epístola de Paulo era uma carta de palha, né? Carta de Paulo, de Tiago. Porque falava das obras e ele achava que estava contra Paulo, né? Isso. Exatamente nessa questão do entendimento. Então, assim, quando fala teologia é feita por homens, né? Eu fiz um post essa semana no Instagram, falando, por causa da reforma, falando sobre vários reformadores, eu fiz um sobre Lutero, né? Aí um dos meus seguidores foi lá e falou assim, Lutero saiu de Roma, mas não entrou em Jerusalém, porque Lutero falou mal dos judeus. E, de fato, ele fez isso. Foi um erro de Lutero, né? Mas a gente não pode esquecer toda a contribuição de Lutero para a teologia e para a história da igreja. Ele é um ser humano, ele falhou nesse ponto. Sim. Aí poderiam falar para Calvino também. Calvino participou da morte de Serveto. Calvino tem grande influência direta no assassinato de Serveto. Calvino, do calvinismo. Então veja, grandes homens da história da igreja com seus pecados. Embasado no quê? Em teologia. Tendo como base teologia. Dois grandes teólogos que, devido à sua teologia, cometeram erros morais, crimes diante de Deus, diante da sociedade. Então, é muito sutil essas coisas. Por isso que nós temos que ter um espírito muito brando para falar de teologia. Os textos que o professor colocou a respeito da segurança da salvação, se eu estou em Cristo, com toda certeza, o poder de Cristo, né, eu venço o mundo. Nada me separa da salvação, mas se eu estou em Cristo... Por exemplo, eu sei que Judas é muito debatido se ele foi salvo ou não, se ele era salvo ou não, né? Lá em Atos 1:17, fala assim, Judas foi contado conosco e alcançou a sorte nesse ministério. Versículo 25. Se desviou para ir para o seu próprio lugar. A resposta do calvinismo para Judas e para qualquer um que, entre aspas, apostatou-se da fé, que diz, ele perdeu a salvação, é que eles nunca foram salvos. Esta é a questão, né? Então, aquele que pode ter sido um líder, um pastor durante 20, 30 anos lá na sua igreja. Se um determinado momento ele se afasta e tudo mais, não, ele nunca foi salvo. Então, é muito sutil isto, é muito sutil. Nós
temos que tomar bastante cautela, porque a Bíblia, sim, ela nos dá diversas advertências. O professor, ele colocou a respeito dos profetas no Antigo Testamento, advertindo a nação de Israel de que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Aí eu pergunto, estes avisos dos profetas eram avisos reais ou hipotéticos? Reais. O povo foi destruído porque não obedeceu. Os avisos que a Bíblia tem, vigia, guarda, persevera até o fim. Para nós, arminianos, nós vamos falar assim, são avisos reais. Se você não perseverar, meu irmão, guarda o que tem, para que ninguém tira. Então, mas aí os calvinistas vão falar assim, não, isso daí é só um aviso para poder incentivá-los a permanecer na fé, mas não são avisos reais. Mas a gente não pode dividir quando fala de salvação e galardão? Porque é uma alternativa. Quando ele fala da destruição do povo, por exemplo, não necessariamente está falando que o povo ia ser perdido, porque a nação continuava como uma nação de Deus. Uhum, sim. Mas era uma advertência com relação às benesses da terra e tudo mais. Não dá pra gente fazer essa mesma aplicação quando ele fala com relação a... Toda símile, toda aplicação, ela nunca traz todo o conceito do que é usado, né? Então, isso que eu usei de Israel, é óbvio que não dá para você... Eu só tô querendo dizer sobre a advertência do profeta. Até porque... o que eu coloquei é a advertência que foi uma advertência real. O que eu tô querendo dizer não é da salvação, eu tô querendo dizer a advertência. Porque existem vários textos no Novo Testamento que nos adverte a perseverarmos até o fim. Para que isso conclua e garanta a nossa salvação. É isso que eu quero dizer. Então, essas são advertências reais. É como se você tivesse... Essa ilustração é bem conhecida, né? É como se você tivesse numa estrada cheia de plaquinha ali, né? Vai ter ali, né? Sim, curva perigosa. Curva perigosa. Ponte quebrada. Isso. E você vai ignorando. Não é isso não. Não é comigo não. Hoje em dia a culpa é do Waze. Não, o Waze tá falando que dá pra ir, a gente vai. Não é pra mim não. Eu sou um eleito, eu sou um salvo. Não é pra mim não, eu sou um eleito, eu sou um salvo. Aí você cai na ponte, mas tava um monte de placa pra você te advertindo. Então, as advertências bíblicas para vigiar, para perseverar, né? Paulo fala que ele, né, perseverou na carreira. Eu creio que é isso. É um incentivo para nós na fé. É óbvio que em Cristo a gente não perde a salvação, mas eu preciso permanecer. Por exemplo, a minha casa é um lugar seguro. A minha casa é um ambiente seguro. Agora, se eu prefiro ficar num ambiente periculoso, num ambiente de alto risco, a escolha é minha. Para que eu tenha a segurança que a minha casa me proporcione, eu preciso estar dentro dessa casa. Então é isto. A segurança daquele que é nascido de Deus vence o mundo é ele estar nascido de Deus, caminhando diante de Deus, vencendo o mundo. Agora, se ele começa a andar torto... Aí não tem jeito. Nós estamos finalizando esse bloco. 5 minutinhos, tá, professor? Para a gente poder... Eu preciso dar alguns recadinhos antes do intervalo. Certo. Mas eu quero seguir nessa linha do exemplo que o professor Danilo deu da casa, de ser um lugar seguro, e é verdade. Entretanto, contudo, porém, se a gente não fizer a manutenção preventiva, a nossa casa pode virar um problema. Sim. Se você não pintar, se você não olhar os encanamentos, se você não fizer uma revisão no negócio do gás lá, né? Tem aquela mangueirinha lá que pode dar um vazamento. Se você não reformar um sofá, ele vai ficar afundado ali naquele lugar que você sempre senta. Ácaro e um monte de outras coisas. E aí, tá vendo só? Já vi que você já pegou uma visão aí. Sim, essa a questão. Sim. Aí não faz sentido? Se eu não arrumar, eu vou perder lá no final. A casa que era um lugar seguro vai ficar derrotada e não vai servir para nada. Faria sentido se a gente estivesse usando um exemplo que fosse equivalente a quem Deus é. Porque se a gente está falando de salvação, a gente está falando do Deus que salva. E se eu estou falando do Deus que salva, não cabe eu usar ilustrações humanas, mesmo que a gente parta da ideia do antropoformismo, da antropopatia, mesmo que a gente tente adequar dentro do que a própria Escritura nos fornece, qualquer exemplo humano ele ainda vai ficar falho, ele ainda vai faltar alguma coisa, porque a gente está falando do Deus eterno, a gente está falando do Deus que salva. Né? Então, embora nós
possamos usar várias e várias ilustrações. O próprio Senhor usou várias ilustrações em parábolas. O próprio apóstolo Paulo fez muito isso também, os outros autores bíblicos. Mas se a gente utilizar exemplos humanos, a gente vai sempre encontrar essa brechinha. Então, eu creio que não seja equivalente a gente colocar o exemplo de uma casa que garante a nossa segurança, que nos protege de perigos que acontecem no mundo exterior, se Deus não é assim, né? O guarda de Israel não dorme. Então, a gente pode descansar mesmo que a gente não enxergue nada ao nosso redor nos protegendo. Essa que é a ideia, é confiar exatamente no ser de Deus, em quem Ele é. E aí, o professor falou anteriormente sobre a questão da salvação e na ideia de que a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar em Cristo e que pro arminianismo isso é um alerta real. Pro calvinista também, nós entendemos que é um alerta real. Eu não creio que Deus esteja brincando quando ele fala, você que está de pé, cuidado para que não caia. É um alerta real, cuidado, alerta. Você tem que tomar cuidado, vigia e ora para não cair em tentação. É um alerta real, mas em nenhum momento esse alerta real está dizendo, olha, se você tomar cuidado, você vai cair e vai perder a sua salvação. A queda não é para a perda de salvação. Nem todo mundo que peca perde a salvação, não é isso. Se eu perder a salvação porque eu pequei, acabou. Mas vou pegar a sua fala, hein? Nem todo mundo que peca. Então tem alguém que peca e perde? De jeito nenhum. É exatamente essa ideia, porque se for condicionado por pecar e perder, todo mundo perdeu. Esse aqui é o ponto. E aí, só para fechar aqui minha fala, eu gosto muito do que Paulo fala em Filipenses 2:12. Ele coloca, assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Em outras versões, desenvolvam a salvação de vocês. Trabalhem para isso, busquem, cresçam, estudem, se aprofundem, orem, tenham comunhão uns com os outros, desenvolvam a salvação de vocês. Só que ele continua dizendo no versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, eu tenho que desenvolver, eu tenho que buscar? Tenho. Eu sou ordenado a isso? Sou. Os avisos são reais? Muito reais. Mas Deus está operando na minha vida exatamente isso. E realizando, né? E realizando, conforme a boa vontade dele. Perseverando. Eu preciso chamar o intervalo. Mas no próximo bloco, apesar dele ser menor, os convidados vão fazer as considerações finais, a conclusão e oferecer para você uma aplicação, que é o importante, né? Se você não perde, então o que você tem que fazer? Se você perde, como é que você faz? Vamos colocar isso daí na prática, né? O que isso precisa alterar? Nossa forma de ver o mundo e obviamente, de viver nesse mundo, tá bom? Antes do intervalo, 2 recadinhos bem rapidinho para você. O primeiro, da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Quer lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida? A Grade é uma instituição que o Vejam Só indica para você. A Grade é parceira aqui do programa. São mais de 20 anos caminhando junto e a Grade cresceu, se desenvolveu junto com o Vejam Só e está cada dia melhor, cada vez melhor. Então, anota o número, código 11 3115-0819, 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas ou, se preferir, pode mandar uma mensagem que esse número é o WhatsApp também. Aí o pessoal da secretaria vai te atender, vai te explicar. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Além disso, eu vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, os contatos da HIT, o site também, para você poder conhecer a nossa programação. Tá cansado de televisão, da mesma coisa, não aguento mais ficar zapeando, nada presta, nada tá bom? Vem para a HIT, dá uma chance aqui para a gente, tenho certeza. Se você conhecer o nosso conteúdo, você não vai largar mais. Tem jornalismo, tem entretenimento, tem música, tem culto, tem debate teológico, tem uma série de programações que eu tenho certeza que vão agradar você e a sua família. Há mais de 20 anos que a emissora ganha o coração da família brasileira e você não pode ficar de fora. Então vem conhecer a nossa programação. Estou aqui, ó, redes sociais, você pode acompanhar também lá pelo YouTube, os programas ficam lá para você assistir depois, transmite ao vivo, é fácil. Chega por lá que você vai conhecer tudo, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. E hoje nós estamos conversando, debatendo, aprendendo, avançando no conhecimento, falando sobre a possibilidade de perder ou não a salvação, de ter o nome tirado, né, riscado do livro da vida. A minha oração é que você não perca, obviamente, a sua salvação e também não perca o bloco, tá bom? Fica ligadinho aqui com a gente, não pode perder nada, porque nesse bloco, nós vamos fazer aqui as considerações finais, tá bom? E, obviamente, oferecer para você uma aplicação do tema, tá bom? Então, fica ligadinho aí para você poder aprender um pouquinho mais e aplicar na sua vida, tá bom? Recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Danilo Moraes, professor Clinton Ramachotti, eles que nos ajudaram aí na caminhada e vão para essas conclusões aí na sequência. Antes de devolver a palavra aos meus irmãos, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presentaço do Vejam Só. É isso mesmo, é uma forma do Vejam Só agradecer a sua audiência, tá bom? Então nós vamos escolher agora no final do ano, né, no finalzinho do mês de dezembro, 3 telespectadores ou telespectadoras para mandar esse material aí na sua casa. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas para você que nos acompanha já sabe qual que é o material. Olha, incrível. Então eu vou mostrar. Primeiro, como participar. Tá aqui, ó. Redes sociais. Acesse as nossas redes sociais. Facebook ou Instagram. Mande a sua foto. Você nos localiza por programa Vejam Só. Chegou lá na página, na rede social, você já vai ver o ícone ali, ó, mensagem, enviar mensagem. Clica lá que você já vai direto para essa mensagem. Aí lá na mensagem você manda a sua foto, uma selfie simples, básica, assistindo o programa, junto com o seu nome, cidade e estado. E aí você aparece aqui no programa e concorre aos prêmios também, tá bom? Então estou esperando a sua foto, é uma convocação. Você que assiste, gosta do Vejam Só, manda a sua foto participando. Vamos conhecer os nossos telespectadores de hoje, o pessoal que já mandou a foto. Põe na tela aí, por favor, nossa primeira foto que vem lá do Rio de Janeiro, cidade de Miguel Pereira. E quem aparece aí acompanhando o programa é o Jorge Aimar. Que bênção, hein, Jorge? Rapaz, parece que ele pegou a minha barba, né? Boa, Jorge. Gostei, viu? Eu sou suspeito, né, pra falar de barba, né? Gosto pouco. Obrigado, viu, Jorge, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida e toda a galera do Rio de Janeiro. Próxima foto vem aqui de São Paulo, capital. Quem vai aparecer aí para você é o Elias Franca, acompanhando também a nossa programação. O Elias não cultiva a barba, mas o bigode é bom também, hein? Rapaz, bigode grande, boa. Gostei de ver, Elias. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida. Toda a galera aqui de São Paulo que nos acompanha. Encerramos de novo lá no Rio de Janeiro, na cidade de Campo Grande, Sidmar Ferreira, nosso telespectador lá do Rio de Janeiro. Boa, Sidmar. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida e abençoe muito o estado do Rio de Janeiro e nossos queridos irmãos também. Você viu que o pessoal participou mandando aquela foto bem simples, uma selfie básica. Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que for mais fácil. Faz e manda aqui pra gente, tá bom? Põe aí na tela o material que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. Tá aí, ó. São 3 bíblias, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, então que já garante qualidade, material de excelência, tá bom? Fino acabamento editorial, nós vamos mandar aí na sua casa. Tem uma bíblia do adolescente, uma bíblia do pregador e uma bíblia da mulher, certo? Nós vamos escolher então 3, cada um vai receber uma dessas bíblias. Todas elas têm comentários, material de apoio para sua leitura e também, obviamente, para os seus estudos, para o seu aprofundamento nas escrituras, tá certo? São lindas as 3, nós vamos mandar aí na sua casa. Agora, se você é ansioso, não aguento, não sei se eu vou, quero comprar. Então, vou te dar uma ajuda também. Procura pelo Shopping do Povo. É isso mesmo. A unidade física do Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João, 816. É bem no centro da cidade de São Paulo, em frente à igreja, a sede, né, regional da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá bom? É só você vir aqui na Avenida São João que você vai localizar a igreja e o Shopping do Povo. Lá no Shopping do Povo, você acompanha as imagens aí, você encontra essas bíblias que nós mostramos e outros materiais também. Outras bíblias, outros livros e uma variedade de opções para você. Inclusive, em breve, você vai encontrar as nossas canecas lá também. Tá bom? Vão estar lá para você poder levar para sua casa
e tem a caneca do Vejam Só aí para você. Se você não é aqui de São Paulo, acesse o site spovo.com.br ou compre pelo WhatsApp. Código 11 95854 3232 95854 3232, código 11 na frente. Lembrando que esse WhatsApp é do Shop do Povo, não é do Vejam Só. Não manda mensagem lá para perguntar de tema, de convidado, não é nada disso, tá bom? Essa ideia é do Shop do Povo. O pessoal do shopping sempre reclama. Da meia-noite o celular não para. Mas é isso, gente. Mas lá é só pro Shop do Povo, tá bom? Pro Vejam Só, você vai nas nossas redes sociais. Quero agradecer demais toda a galera do Shop do Povo pela parceria e, obviamente, também a Sociedade Bíblica do Brasil. Meus irmãos, nós vamos encerrar o programa, então são 3 minutinhos, tá bom? Considerações finais e uma aplicação. Como o professor Danilo começou o primeiro bloco, o professor Clinton vai ter a oportunidade de começar. O professor Danilo encerra, então, o programa de hoje. 3 minutos, professor, por favor. Certo. A palavra de Deus, ela nos mostra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, uma série de certezas da parte de Deus de que aquele que de fato é dele, aquele que de fato nasceu de novo, ele vai permanecer até o fim. Deuteronômio 36 diz: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Ezequiel 36, 26 e 27, a promessa que se cumpre no Novo Testamento: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A palavra de Deus diz que aquele que recebe um novo coração anda de acordo com esse novo coração. Então, a aplicação principal acerca da perseverança dos santos, como assim nós chamamos, é exatamente isso. É você andar de acordo com as leis de Deus. É claro que a gente não está falando aqui de impecabilidade, a gente não está falando aqui de perfeição. Nós estamos falando disso. Estamos falando aqui de santidade. Santidade que é a busca diária do cristão para que ele vença pecados. Ele luta hoje, ele cai, mas ele levanta de novo e ele continua lutando no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus continua dizendo, João 5, 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E por fim, o texto aqui que eu quero deixar para poder encerrar a minha aplicação, Romanos 8, 33, diz o seguinte: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo? E ele vai colocando uma série de coisas aqui. E por fim ele coloca: nada nos separará do amor de Deus, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele que de fato foi salvo por Cristo, não por si, não por qualquer outro meio, aquele que de fato foi salvo por Cristo, ele tem essa segurança firme, uma âncora da alma, como diz Hebreus. Então, a aplicação principal para o cristão é isso. O cristão, ele tropeça, ele cai, mas ele não rola na lama. Ele cai, mas ele busca no Senhor a força que não tem nele. Não rola na lama é bom. Gostei dessa. Obrigado, professor Clito, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer conhecê-lo e aprender um pouquinho com o irmão. Tenho certeza que quem nos acompanhou foi edificado também. Espero que o irmão tenha curtido e volte outras vezes. Eu gostei muito, se vocês me convidarem. E eu digo mais, um desses livros que está aí é seu, tá? O livro dos 5 solas é seu. Um presente para você. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Privilégio para mim, como eu falei. Não tenho nem palavras. Eu sempre gostei demais disso. Eu cresço muito. Então, eu sei que as pessoas também hão de crescer com o que foi colocado aqui. Sem dúvida. Tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente aprende mais quando escuta quem pensa ao contrário da gente. É assim que a gente avança no conhecimento. Os contatos do professor Clinton à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que tá tudo direitinho lá para você. Professor Danilo, 3 minutos por mão também, por favor. Quando eu usei a ilustração da casa, que é um ambiente seguro, e o professor bem colocou que a casa nunca é comparada a Deus, né? Que Deus não tem como comparar. Mas é interessante que Jesus, nas suas parábolas, ele usou um monte de figuras do cotidiano para transmitir grandes verdades a respeito da salvação, do reino. Tanto que tem a famosa parábola das 10 virgens, ou seja, né, um grande ensinamento. Você tem que ter ali
o azeite nas suas lâmpadas, para que quando o noivo voltar, ele te encontre preparado, né? Veja, são 10. Ela não estava separada, não eram grupos diferentes. Umas eram nécias e as outras eram sábias. Elas guardaram, providenciaram um azeite. É uma grande ilustração. Uma outra muito forte de Jesus é quando ele fala que Jerusalém, quando eu quis, né, abraçar você, quando eu quis guardar vocês como uma galinha guarda os seus pintinhos. Olha a ilustração que Jesus usa. Eu usei em casa. E ele fala assim, mas vocês não quiseram. Então, é o povo que não quer. E bem citou o professor o texto, né? Quem nos separará do amor de Deus? As minhas escolhas. Eu posso tomar decisões que contrariam, né, a vontade de Deus. O problema não são essas coisas internas ou internas que Paulo vai citando. É isso, é angústia, é isso. Não são isso. É o que eu faço com isso. É como eu gerencio essas coisas. Porque essas coisas, de fato, se eu estou blindado em Cristo, elas não me tiram da presença de Deus. Mas vai muito da minha cooperação neste processo que está em desenvolvimento, que é a minha santificação, né? Esse processo. Eu só vou fechar aqui com um texto, lá de Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Veja, ser Deus, ser filho, né? Nessa perseverança é para aqueles que vencerem, né? Então, agradeço a participação, né? Zeca, professor, é muito bom estar aqui com vocês novamente. A alegria é nossa, professor Danilo, em recebê-lo, em encontrá-lo bem. É um irmão que a gente tem um carinho especial aqui do programa, e eu, em particular, tenho um carinho muito especial pelo irmão também. É um amigo aí que o Vejam Só e a Teologia me concedeu. Obrigado de novo pela participação. Os contatos disponibilizados lá, né, do Instituto Bereana estão lá no nosso perfil oficial do Instagram. Inclusive, além dos cursos, pode mandar mensagem lá que o professor Danilo tem muito material bom, de qualidade. Manda lá, pergunta lá dos livros lá, que ele te explica direitinho também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Infelizmente, o nosso tempo é bem corrido e eu preciso colocar a enquete aí para você, o resultado, para a gente poder encerrar o programa, que nós já estamos atrasados. Põe na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete. Perguntamos se é possível que o nome daquele que creu seja removido do livro da vida. 60% escolheram a opção não, não é possível. E aí o professor Danilo já justificou que não são só os calvinistas, tem os arminianos também. Os arminianos de 4 pontos. Olha lá, tá vendo? Ele correu rápido, cara. Lidar com gente inteligente tem essas coisas aí. Ele rapidinho já arruma o esquema pra... E é verdade. E tem mesmo, ele tem razão. 33% escolheram a opção sim, é possível que o nome seja removido. 7% ficaram ali na incerteza, na dúvida. Espero que o programa tenha colaborado para que você, então, assinale uma das opções também, tá bom? E para você que já tem essa opção, espero, obviamente, que você tenha aprendido e crescido um pouco mais nessa temática. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, acessando a nossa enquete, acessando o nosso perfil lá no Instagram. Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? Lá no Instagram, inclusive, você encontra toda a comunicação aqui do programa, né? Os temas que nós vamos tratar, os convidados, os contatos, as enquetes, tudo lá para você. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Sempre preparado com muito carinho, e a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima!